O Ratinho fica comigo. Eu vou receber agora um convidado especial. Vem pra cá, Pedro Manso. Pode entrar, Pedro Manso. Pedro Manso é bom. Trabalha com você também, né, Ratinho? E é o Pedro Manso? Matar. Tudo bem, Juninho? Tudo bem? É o Pedro Celso. Tudo bem, Ratinho? Bom, você tá imitando o homem, mas eu fui... Hoje em dia tá todo mundo me imitando? O homem tá aí. Todo mundo me imitando. E o que você tem pra dizer pra nós? Eu quero dizer o seguinte. Quanto mais eles me perseguem, mais meu ibope sobe. Eu tô sendo perseguido pelas raposas. Agora você tá falando assim, imitando ele, ele parece que não te deu autorização pra imitar, não. Ele tá aí, você vai se dar mal. Chego, tá aí, você vai se dar mal. Hoje eu tô um pouco rouco. Ele acha que tem autorização pra imitar o apóstolo Valdemiro Santiago. E não tem, o homem tá bravo. Ele vai te processar. Vai te processar. Vai te processar. Vamos receber com muitos aplausos o apóstolo Valdemiro Santiago pela primeira vez nesse palco. Pode entrar, Valdemiro. De óculos. Aí, ó. Que isso? Opa! Aqui. Ai, já peguei. Foi isso, ó, o encontro do Criador e da criatura. Ratinho. Ratinho, eu sou fã. Apóstolo, o senhor tá com a voz ruim, tá com a voz prejudicada hoje? Rapaz, eu peço desculpas aí. Quero ver você me imitar hoje desse jeito. Vamos ver. Não, eu quero ver assim, sem voz, vamos ver, vai. Eu quero dizer... Uai! São 4.000 igrejas. Não, são 5.100. 5.000? Mas chegou a 5.000, vai! Mas já chegou a 5.000 no mundo todo. 5.100. Dá aquela fungada, querida, como que é? Não, aí não. Peraí. Você dá aquela fungada. É o melhor de tudo. A fungadinha, como que é? Cadê a toalha? Cadê a toalha, rapaz? Cadê a toalhinha? Não tem toalhinha hoje. Ai. Tem que... Boa tarde, Celso. Boa tarde, auditório. Ó, Valdemiro. Celso, eu tenho um quadro, aproveitando, eu tenho um quadro do meu programa que chama Dois Dedos de Prosa. E ele já me confirmou que só ele melhorar a voz aí, ele vai lá no meu quadro Dois Dedos de Prosa. Amanhã tá bom. Bacana. Amanhã vai estar bom. Amanhã tá... É porque ontem eu fiz reunião para 100.000 pessoas na sede do Rio, em Jacarepaguá. 100.000 pessoas. De 4 da manhã, 1 da tarde. Hoje eu fiz para 20.000 em Santo Amaro e 40.000 no Brás. Tá bom, vamos. Aí quando eu vi a voz desse jeito, eu falei, eu quero ver ele me imitar agora sim. A gente consegue, duro que consegue. Agora, Valdemiro, eu quero agradecer de verdade a sua presença. Sei que você tem a agenda muito atribulada. Você viaja o Brasil inteiro, o mundo todo aí, aceitou o convite, especialmente pela brincadeira carinhosa que o Pedro Manso faz, que eu acho que é a toalhinha aqui, mas você é grande demais, vai suar assim lá. Peraí. Dá uma enxugadinha, dá uma enxugadinha que ele dá. Olha lá. Eu tenho trabalhado muito na obra de Deus. Agora chora. Eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê tanta perseguição. Chora. Agora funga. O senhor sabia que o senhor fazia isso, né? Não sabia. Não sabia. Não sabia, isso aí é... Você sabe que, por exemplo, eu sou seu fã. Eu agradeço. Me acompanho. Aliás, um dia Deus estava te assistindo. Minha esposa que está ali estava vendo, eu fui no intervalo, deu uma espiada, a Cristina estava aqui. A Cristina Rocha. Cristina Rocha. E você botou um chapéu, não é dos nossos, né, Pedro? Aí eu estava assistindo e você comentou, só que esses caguetes aí que a gente tem, eu não sabia. Eu fiquei com medo dele. Eu descobri que tem um outro, me falaram. Quer de ficar segurando a calça, eu fiquei com medo dele pegar esse, rapaz. Agora pega aí, ele pega a calça aqui, ó. Vamos chegar mais pra frente aqui, vem mais pra frente, vem pra cá. Valdemiro, em primeiro lugar eu quero saber o seguinte, o que é angu com taioba? O que o senhor fala lá? Não fala, como que ele fala? Angu com taioba, só pouca gente conhece. Taioba. Taioba. Pouca gente Aqui conhece, aqui conhece. É da abóbora? É da abóbora? Não. Peraí. Eu vou lhe responder. Só que antes, eu vou lhe dar uma bronca. Dá retorno pro apóstolo, vai ficar mais sem voz. Dá retorno pra ele. Sabe por que não? Porque você
esse dia que eu estava vendo, foi domingo passado, retrasado, estava com uma abóbora d'água. E você estava ensinando errado, falando que é abóbora d'água porque nasce debaixo d'água. Tava enganando o povo. Não nasce debaixo d'água, é porque ela tem água, igual o chuchu, sabe? Quando ela seca, ele e o ratinho, quando a gente ia roçar pasto, Exatamente. a gente botava água nela, tipo moringa. Exatamente. E aí você falou abóbora d'água porque nasce debaixo d'água. Eu falei, se eu tenho o telefone dele. Agora, aí, ó. O senhor não entende a abóbora da água de taioba, mas o que é taioba? O que é taioba? Taioba é uma planta, lá no Nordeste fala que é flor, lá em Minas, na minha terra. É verdura. Parece uma folha de inhame. A gente bebia água nela da bica, da mina. Uma folha de inhame. E só que se não souber o inhame, ele sapeca a boca. Entendi. A taioba não, a taioba é a verdura que a gente tinha para comer. Angu não é a polenta que vocês conhecem. Polenta tem sal, tem tempero, uma carne. Angu é o que a gente tinha, era só o fubá, e a água. É um mexido de fubá e água que dá o angu. Para quem não tem nada para comer. E o senhor comia isso? Comia isso, Teve uma infância difícil? Bastante difícil. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos de idade. Quando sua mãe morreu, o senhor tinha 12 anos? Com 14 anos eu saí de casa. E foi para onde? Pra rua. Pra rua? Foi pra Juiz de Fora, da roça foi pra Juiz de Fora. Mas por que o senhor, quando perdeu a mãe, teve que ir pra rua? Foi uma decisão? Não é porque eu fiquei... Não, é porque meu pai não me suportava, né? O seu pai não te suportava? Não, eu era complicado demais. A mãe é que controlava, eu não sabia disso. A mãe é que fazia o equilíbrio ali. Era mediadora, no caso. E o meu pai se perdeu completamente. Quando ela morreu, aos 12 anos, vários irmãos, ela morreu aos 35 anos. E a gente começou a passar privações. E ele se perdeu, não conseguia controlar mais. Então a gente foi buscar alternativas, eu e meus irmãos. Na verdade eu fui porque um dos meus irmãos, que está lá no Amapá agora, que é o Bispo Francisco, ele estava na cidade, em Juiz de Fora. E ele foi visitar-nos na roça, no sítio. E o sítio não era nosso, nós éramos colonos. Ele sabe o que é isso. E ali eu estava candeando boi, não sei se você sabe o que é isso. Não. O Pedro sabe o que é candear boi? Meu pai ele foi candeeiro. É o saudoso falecido Merquinde, né? Ele foi candeeiro. Então eu estava candeando boi. E meu irmão, um pouco mais velho do que eu, foi nos visitar. E nesse dia eu brinquei com meu pai. Eu tinha 14 anos de idade e ele me arremessou uma vara, aquela vara que tem um ferrão. Sei. E um chocalho. E eu estava sangrando. Sangrando? No chão, Aí esse irmão meu, ele ficou com muita dó, né? Muita pena. Ele falou, não, você tem que ir embora, porque senão você vai morrer, porque eu muito rebelde, né? Eu não posso culpar meu pai. Aliás, meu pai morreu com quase 80 anos de idade. Não morreu, né? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E eu tive o prazer de amar o meu pai nos últimos anos de vida dele e ser amado por ele. Depois já de ter conhecido a palavra de Deus, Depois de ter saído de casa com 14 anos, quando que teve a reconciliação com seu pai? Demorou muitos anos. Demorou muitos anos? Quando eu era pastor já estava pregando a palavra. Ele sofreu 2 derrames. E ele ficou numa cadeira de rodas. Eu falei para minha esposa e para as meninas, que eram pequenininhas, que eu precisava ir vê-lo e levar a palavra para ele. E pedir perdão, e me humilhar, porque eu fui culpado. Ele chegou a ver o senhor já conhecido como pregador? Viu, assistiu reuniões. E ali tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, mas quando eu fui vê-lo, eu nem sabia, eu não conhecia a cidade onde ele estava. Ele mudava igual cigano. Ele vivia na miséria. E mudança na roça, você sabe, cada vez que muda, perde um móvel. Verdade. Que cai do caminhão, quebra. Que é tudo aglomerado, que chama. Aquela porcaria lá. E quebrava tudo. Então eu fui ver meu pai, cheguei na cidade. E encontrei um homem numa charrete. Eu e minha esposa, a bispa.
Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Mas não ri de mim, não. Eu quero encontrar meu pai nessa cidade. Ele olhou. Como é que é o nome dele? Eu falei, Sebastião. Ele falou, aí é fácil. Você deve ser o pastor. Eu falei, sim. Ele fala de duas pessoas na cidade. Ele fala de Jesus Cristo e de você. Por quê? Porque ele ficou na cadeira de rodas depois do segundo derrame. E a esposa dele, no caso a terceira já, colocou ele na calçada da casinha deles. E veio um carro e atropelou ele, paralítico já. Não. E arremessou ele contra o muro. E eu mandei, através de uma pessoa, uma fita com imagens das reuniões, concentrações, com 300 mil, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, onde paralíticos saem da cadeira de roda, leprosos. Tem até um aí. Sim. Soube que eu vim cá, está aí fora, que chegou ensanguentado, já deve ter visto, e que está limpinho. Então, eu mandei para ele, ele colocou a esposa dele colocou no vídeo para ele, e ele estava na cadeira de roda, na sala, começou a assistir. Aí, de repente, ele foi parar na cozinha, e ela falou, você está andando? Ele falou, eu vi meu filho orando e tanta gente curada, eu também não vou ficar nessa cadeira, não. Eu estou arrepiado quando eu lembro disso. E ele começou a andar. Então, quando eu cheguei na cidade, esse homem falou, você deve ser o pastor, o filho dele. E me levou até lá. Ele não estava em casa. Ele estava no estádio de futebol assistindo o time da cidade. Todo o time, o jogador, todo mundo gostava dele lá. Teve uma decisão. Então, foi um encontro, assim, uma coisa extraordinária mesmo. Eu fiquei muito contente. O milagre aconteceu com seu pai também. Também com ele. E ele andava a cidade inteira depois. E como ele era muito conhecido lá, muito comunicativo, simples, não sabia nenhuma letra do nome dele, mas simples, então ele dizia o seguinte, eu tenho um filho que é pastor, põe aí na televisão. Eu tinha um programa pequeno, mas ele já pegava lá, através da parabólica. E ele então espalhou na cidade. Quando eu fui no velório dele, a cidade parou. Santana de Cataguases. Foi uma coisa assim, impactante mesmo. E eu pude ter um encontro com meu pai, com quase 80 anos de idade. Meu pai, ele não morreu. Porque as pessoas que temem a Deus, isso não tem nada a ver com religião. Aliás, quem assiste sabe que eu não prego religião. Esse aí já é um beneficiado da bênção de Deus. Foi alcançado. Eu não prego religião, por quê? Porque Deus não tem religião. Imagina se eu pregasse religião e ele não fosse da minha religião. Eu estava quebrado. Deus não tem religião. Deus fez você, fez ele. Deus fez o católico, o espírito, o evangélico, o muçulmano, o judeu. Deus é Deus. Deus está muito acima de briga de religiões. Muito acima. Então, eu tive a alegria, o prazer de abraçar o meu pai. Mas na época ele me feriu com uma vara de ferrão. Mas ele não tinha culpa. Ele estava desesperado, ele queria. Sim. Porque eu me lembro. Ele tinha perdido a pessoa que equilibrava a família, que era sua mãe, e você estava na idade de rebeldia de 14 anos também. E eu me lembro que nesse dia chegaram alguns da família da minha mãe, e a gente só tinha fubá. Só tinha fubá. Aí ele mesmo fez um mexido lá. E ele ficou muito envergonhado. Ele ficou envergonhado por quê? Porque um tio meu, chamado Jorge, falou, é isso que você dá para os meninos? É isso que a minha irmã comia? Então ele estava nervoso, estava chateado. E eu malcriado. Eu ainda sou meio malcriado, né? Mas é que Deus me fez de um jeito que, se eu me aborrecer com você, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, tem uma palavra na Bíblia, em Tiago, que diz que não pode ter acúmulo de maldade no coração do homem. Então, eventualmente eu levo umas pancadas, você sabe. Sim. Eu tenho que falar, mas aquele que me bate, se no outro dia, por exemplo, esse aqui, eu sou apaixonado por esse sujeito aqui. Aí um dia eu vi ele bravo. Vocês tiveram uma peleia, eu mandava falar. Não tiveram nada. Ele nem sabia quem era. Nem sabia. Não. Levaram uma imagem para ele, tiraram da internet.
E a minha esposa estava todo dia ali no ratinho. Ela falou, tanto que você vê o ratinho, eu falei, não, esse aí que nem eu. Esse é dos meus. É verdade. Eu tenho um grande amigo no Paraná, que é o filho dele. É verdade. Eu até brinco, eu falo que ele é o ratinho, você é o camundongo, entendeu? Agora, Odemiro, como que você foi parar na igreja? Quando você saiu de casa com 14 anos, você foi pra onde? Foi pra onde? Eu fui pra Juiz de Fora. Mas foi pra rua? Não, eu fui pra casa do meu irmão mais velho. Só que era pequenininha e só tinha um quarto. E tinha várias pessoas. Aí eu não tinha um trabalho, mas eu aluguei um quartinho. Só que eu só tinha uma muda de roupa. Só tinha uma muda de roupa. Eu me lembro, quando eu comecei a namorar aqui a minha esposa hoje, são 34 anos juntos, ela falava assim, Pode engraçado. mostrar a bispa? Ela tá aí? Tá aparecendo. Aí, Ela tinha conhece. Mostrar. Ela falava assim, você gosta de roupa preta? Eu só tinha uma calça preta. Ela achava que você gostava. Pior que eu não abandonei até hoje. E quando foi seu primeiro encontro com a religião? Com a religião não, com a igreja. Quando você entrou. Aí eu fui em várias igrejas. Eu tive problemas que eu não consegui pagar o aluguel desse quartinho. Eu tinha problemas sérios. Aí eu atrasava e o sujeito sempre me avisando. Até que eu não tive mais condição. Eu estava um dia sentado na porta de uma igreja. Não vou dizer o nome, mas o pastor passou e falou, você está triste, hein, rapaz? Eu era menino ainda. Uns 15 para 16 anos. Quase, uns 16 anos já. Falei, eu estou complicado, eu queria um trabalho. Aí ele, entra que eu vou orar por você. Ele já foi embora também, esse pastor. Foi para Deus. Porque nós não somos eternos aqui. Aqui é rápido demais. Aqui passa muito rápido. E a gente não pode perder tempo. Aqui passa rápido demais. Então eu entrei. E aí, não gostei muito. Entrei. Depois uma outra. Depois uma terceira. Depois eu voltei para essa. Aí eu comecei a conhecer. Porque eu procurava refúgio em muitas coisas que destrói muito a juventude hoje, principalmente, atinge a todos. Então eu, por exemplo, eu já era alcoólatra com 16 anos de idade. Tá brincando? Com 16 anos de idade. O senhor se envolveu só com álcool ou com drogas também? Algumas coisinhas. Algumas coisas. Droga sintética. Por quê? Porque a droga sintética ela é mais antiga, né? Por incrível que pareça. Você vai numa farmácia e compra um remédio que você mistura com a bebida e tira você da realidade. É a famosa bolinha, né? É verdade. Antigamente falava bolinha. Eu tinha que sair da realidade, porque a minha realidade era fome, era humilhação, era desprezo. E lembranças do mal que eu consegui meu pai e meus irmãos mais novos. Então era difícil aí. Deus me chamou, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse pregar a palavra, até porque toda a história da minha vida eu frequentei escola 2 anos. Só 2 anos de escola o senhor tem? 2 anos só. Só 2 anos? O senhor aprendeu a ler e escrever? Só. Mais nada? Não. Todo esse conhecimento que o senhor prega, de onde vem? Não, você está dizendo que eu aprendi a ler e escrever. Eu acho que nem isso. Nem isso. Deus foi meu professor. Semana passada eu estava com a minha esposa na América. Deve ter imagem. Mostra, bispo. É a Francilé, é isso? Deve ter imagem. Eu estava com ela em Nova Jersey, New Jersey, com uma multidão. Uma multidão. Eu vou no Japão, tem uma multidão. Eu vou... Fui na Argentina. Por que o senhor acha? Quando o senhor conversa com Deus, por que o senhor acha que lá nos Estados Unidos tem uma multidão? Aqui no Brasil, as suas igrejas estão lotadas. No Japão, por que o senhor acha que isso acontece com o senhor? Eu não acho, não. O pior não, né? O melhor é que eu não acho. Eu tenho certeza, porque dado a minha insignificância, tá? Eu tenho consciência da minha pequenez. Tanto é que eu não escondo. Se eu não dissesse a você que eu fiquei 2 anos na escola, você não quer saber. Verdade. Porque eu conheço a gramática. Você não quer saber, só ninguém me ensinou. Foi Deus que me ensinou. Então, se eu não dissesse, eu não ia saber. Algumas pessoas dizem o seguinte, amigos meus, políticos, jornalistas, para que o senhor fala? Eu falo,
exatamente para que as pessoas tenham uma ideia da grandeza de Deus, o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Por quê? Porque se Ele me ensinou isso, me colocou onde colocou, isso no mundo, tá? Meus programas são transmitidos ao vivo em todas as províncias dos Estados Unidos, na África. Na África são milhões de pessoas. Na África são quilômetros de pessoas nas praças. No Brasil também. Bagatela tinha 3 milhões, segundo o bombeiro. Olha, adoraria ouvir mais dessa história, mas eu preciso chamar alguns VTs de algumas pessoas que falaram com a gente. Nossa equipe foi ao encontro de algumas pessoas importantes na sua vida. Eu gostaria que o senhor assistisse com a gente. Põe a primeira pessoa, põe quem vai aparecer, quem é o primeiro VT aqui no Domingo Legal. Vamos ver quem é, que quer falar com o apóstolo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pai, eu queria dizer que é um prazer e uma honra poder falar do Senhor, que tem tantas coisas boas que eu posso falar. E é claro que todos nós temos defeitos, mas é um prazer para mim ser sua filha e ter como exemplo de homem de caráter, de pastor, de homem de Deus, servo fiel, que é o Senhor, e que nos ensinou tanto. Desde que eu nasci, aprendi a amar a Deus, que é a melhor coisa que todos nós devemos fazer, e o principal. E eu agradeço muito em tê-lo como pai, te amo muito e o Senhor significa muito para mim, meu exemplo, meu herói, meu pai. Te amo. Tudo bem, filha cantora. Bonita sua filha, hein? Linda! Linda! Puxou a mãe! Pegou um pouquinho da cor. Ainda bem. Quantas filhas o senhor tem? Só uma filha? São duas, a outra tá aí também, a Tá aí Raquel. também? A Raquel também tá aí? Ô, Celso. Tudo bem, Raquel? Não, puxou a mãe, ô Celso. O Cabrito Teves. Cabrito Teves foi ele me dar um abraço. E falou assim: apóstolo, determina pra eu ficar bonito. Não é possível. Peraí. O Cabrito Teves, milagre desse tamanho não dá, né? Todo milagre tem limite, tá louco? Tá louco. É impossível. Eu falei, ô Cabrito, a palavra de Deus ensina que cada um tem que pregar aquilo que vive. Eu posso determinar saúde, prosperidade, paz, mas eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Ou seja, como é que eu vou determinar para você ser bonito se eu não conseguir até hoje? Vamos ver o próximo depoimento. Põe no ar lá, vamos ver quem vai falar agora. Com o Valdemiro. Lembra, Nina, de como nós nos conhecemos? Eu lembro na igreja e alguém muito importante, né, que nós trouxemos uma mensagem para ele agora, tem parte. O senhor se lembra, apóstolo, a primeira pessoa que me ensinou a dar um laço na gravata? Eu tinha 15 anos na época, o senhor tinha 17. Foi nessa época que eu conheci a Nina, mas eu não tinha como me aproximar muito dela. Para minha grata surpresa e providência divina, nós nos tornamos amigos e aí eu descobri que o senhor namorava a irmã da Nina. Ali foi a grande deixa. O senhor lembra quando o senhor nos apresentou, nos aproximou? Lembro, porque ela ficava na Olha só, sala, eu tive que levar casados ele. Hoje há 20 anos. E juntos fazemos, né, a obra de Deus, oportunidade que recebemos do Senhor, né, e entusiasmo. Muitas vezes o Senhor nos chamou para esse ministério e nos incentivou a fazer essa obra. Você sabia que nós tínhamos esse amor também? Só precisava desse empurrãozinho. Amamos muito o senhor, temos o senhor como exemplo, um líder. Exemplo de marido, exemplo de pai, exemplo de homem de Deus. Muito bem. Seu Bispo Jorge. Dá uma arrumada. Seu Bispo Jorge e a Nina. Exemplo de pescador também, que ele é pescador. pesca. Só que quando ele fala que pega peixe de 100 quilos é mentira. Aí ele mente. Peraí, É a vez que ele mente. eu vou provar. Eu quero ver. Vamos gravar pra ver. Falei assim, quero ver um peixe do pastor Mas Valdomiro. peguei uma Do pirarara apóstolo. de 1,90 m. É mentira. Não é possível. Mentira. Vamos ver É o próximo mentira. depoimento. Põe aí, quero ver quem vai Pior falar que agora. a esposa dele aprendeu a Oi, mentir também. paizinho. Pra mim hoje é um dia muito Minha netinha, ó. especial.
Estou muito feliz de estar aqui Tô derrubado hoje, já, pela minha porque neta. são poucas as oportunidades que a gente tem de poder mostrar para o mundo inteiro, de poder falar para todos ouvirem quanto o Senhor é lindo, especial, importante, maravilhoso. Não só na minha vida, na vida da Júlia, da minha irmã, da minha mãe, mas também de toda uma nação que te ama de coração, que agradece o Senhor todos os dias, muitas pessoas, pelo papel importante que o Senhor tem prestado a nós. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha e agradeço de coração por todo o aprendizado, por todos esses anos, pelos sorrisos, pelas broncas dadas, pelas privações que a gente passou, que foram muito importantes. O Senhor soube, graças a Deus, foi guiado por Deus a educar a gente, ensinar no caminho que a gente devia andar, colocando sempre Deus em primeiro lugar em tudo. Agradeço a Deus por tê-lo como pai e agradeço ao Senhor por me dar a oportunidade de sempre, a cada dia, ser protegida pelo Senhor como sua filha. Nós chamamos muito de todo o nosso coração. Oi, vô, beijo. Ah, netinha do vovô. Olha a janelinha. Família bonita, hein? Falam, puxaram a oratória do pai. Família Que coisa, bonita. todas falam muito bem e cantam. Milagre, né? Milagre de Deus, né? Aliás, talento e carisma, isso é um presente de Deus, não é? Presente de Deus. Presente de Deus. Você tem. Obrigado. Você tem. E que ninguém consegue explicar, sabe? Não tem explicação. Carisma não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. Vamos ver o próximo carismático que vai entrar. Vamos ver quem é. Vamos ver, olha lá. Funcionários, todos funcionários. Beijo, Põe mais um, já emenda mais um, que o tempo tá corrido hoje. Que deveria bater mais papo. Deus me Vamos deu lá. esse privilégio de poder acompanhar o senhor, seja, enfim, nas viagens, né? Até mesmo nas pescarias, as quais o senhor... Olha lá, é o senhor, outro mentiroso tá também. sempre ali Sempre pede pra mim. em primeiro lugar, né? Fica É pra eu bravo. admitir isso, Patrão, mas eu tá sempre em primeiro lugar. Um beijo do sobrinho que te ama. Eu fico muito grato a Deus em primeiro lugar, depois ao Senhor. Cameraman, esse aí, ó. Muito que Outra piloto. que eu amo muito o Senhor, Deus de coração. Nós amamos o Senhor de paixão mesmo. Obrigado por fazer parte dessa família. Meu tio, um abraço. Aquelas broncas que Que eu Deus dou. abençoe e continue te usando para abençoar essa nação cada vez mais. Esse é meu sobrinho. Após o nosso abraço, nós te amamos muito. Que Deus continue te abençoando grandemente. Eu te amo, beijo. outra janelinha. Meu sobrinho. Vamos ver mais um depoimento. Põe lá, mais um. Senão não vai dar tempo de mostrar tudo. Tem muita gente querendo falar. Privilégio maravilhoso, é uma honra maravilhosa para mim poder participar desta homenagem. Apóstolo Valdemiro Santiago. Quantas lutas, quantos obstáculos, quantas barreiras, quantas situações, quantas coisas que lhe fez chorar, mas logo depois, a alegria. A situação antes era muito crítica, que nem o aluguel da nossa sede de Sorocaba a gente tinha condição de pagar. Também precisa lembrar isso aí, Coisas né? que aconteceram, o senhor venceu ali. Esse é o Pio Josivaldo. Em Portugal, na Europa. Tantas outras mais. E hoje o senhor está aí, essa pessoa onde o mundo respeita o senhor. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor que o senhor tem tido comigo e com a minha família. Deus abençoe a todos. Obrigado. A paz. Tá quantos anos com o senhor? Só nesse ministério, 16 anos. Uau, caramba. Vamos ver o próximo depoimento. Vamos ver quem fala agora. Olha lá. Eu quero dizer que eu te amo muito. Quero dizer aí, ó. Que você é muito Todo mundo fala importante isso pra lá. mim. Você faz parte da minha vida. E às vezes você está tão triste, com tantos problemas. Eu não sei como chegar para te dar um consolo, mas sempre eu chego, te dou um abraço. Eu vejo que você se sente bem com esse abraço e você sabe que pode contar comigo, porque eu te amo mesmo, como uma mãe. Ela ajudou a gente na época. Ela é a irmã mais velha. Ela cuidou da família, ela. Te amo muito. Eu sou o irmão mais novo. Espero Agora, e você é mais tenho velho que eu. certeza que o Senhor é um grande homem de Deus, está sempre buscando e orando e no monte. E eu sei que Deus responde a sua oração e eu estou sempre orando para Deus tirar essa tristeza do seu coração, porque eu também fico triste quando vejo você triste, mas eu te amo muito, muito mesmo. Um beijo, meu irmão. Aí ela fica vendo ele. Aí eu chego lá, falou, tô sendo perseguido, como é que é?
eu estou sendo perseguido. Agora grita, vai pra aquela câmera, vai, como ele fala, vai. Eu estou sendo perseguido pelas raposas, mas não adianta. Mas é mais alto. Eles fecham lá, aí eu tô em todo lugar. Eu tô aqui no Celso Portiolli, no Ratinho, tô em todo lugar agora. Eu tô sendo perseguido. Tô esperando me convidar. Até eu aprendi. Tá convidado. Eu cheguei em casa esses dias, o meu filho, ele faz um monte de imitação também, né? Ele, pequenininho, ele olhou pra mim e falou assim, pai, eu falei, quem foi? O que foi, filho? Eu tô sendo perseguido! Mas não é possível! Até você! Bom, vamos ver agora esse depoimento, é especial. Essa pessoa sabe tudo de você. Meu amor, você é a pessoa mais importante da minha vida, com certeza é. E nesses 33 anos que estamos juntos, temos passado por muitas lutas, temos vivido grandes batalhas, mas grandes vitórias também. E sempre Deus vai colocar a mão e nos abençoar. Homem de Deus que você é, que ama a obra de Deus e que o zelo pela obra de Deus o tem consumido, o tem feito lutar cada vez mais pelo povo. Eu te amo pelo seu caráter, te amo pelo que você é e por tudo que a gente já passou junto e não sei mesmo viver sem você. Então, um beijo no seu coração, que Deus possa te abençoar cada vez mais e te fortalecer, porque os desertos virão, mas certamente os anjos vão servir após o deserto. Um beijo, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bispa Francileia, muito bem, esposa do Valdemiro Santiago, hein? Tudo bem. Tá vendo? Quantos anos de casamento? Namoro e casamento já tá chegando a 34. 34. Ela comeu angu com taioba com o senhor no começo? Não, come hoje, eu continuo comendo. Continua falando hoje, eu continuo comendo. Ih, eu falei igual ele agora. Aposto, você sabe que eu já comi angu com taioba, eu já comi tripa de boi, bucho até hoje. Eu comi ontem, puxa. Como agora, até hoje. Eu não poderia Ela já deixar... fez pra mim. Às vezes eu quero lembrar um pouco do passado. Um pouco da amargura para dar mais valor ao que Deus fez. Sim. Então eu peço para ela fazer. E ela faz, eu consigo até. O povo leva para mim. O povo leva no meio da igreja, multidão. Eu trouxe taioba. Eu ainda vou levar o Ratinho na minha casa comer angu com taioba. Com taioba. Agora, quem que o senhor tem contra mim? Quem que o senhor tem contra mim que está convidando só o Ratinho? Eu desagradeço o senhor aqui, não? Não, eu também quero ir, uai. Também quero ir, né? Deixa eu falar da minha agenda aqui rapidinho para aproveitar a audiência, né? Porque a audiência explodiu. A audiência explodiu. Ó, dia 18, eu vou estar lá em Malta, na Paraíba. Dia 19, em Salgueiro, em Pernambuco. Dia 20, em Itaporanga, lá na Paraíba. Dia 21, em Patos, lá na Paraíba. É o show com o Pedro Manso que eu vou levar o apóstolo aqui também. Você leva o apóstolo também. Se eu fosse o senhor... Deixa eu mandar um abraço pro Terrinho, o Saulo Renan e o Rio de Goiás, em Rio Verde, né? É verdade. Por que o senhor não pega ele pra ser o pastor da... Eu tô sem voz pra fazer a reunião das 18. Faz pra ele. Vamos pra lá agora, uai. Faz pra agora. Vambora? Bom, eu espero que o senhor volte em outra oportunidade. Porque você... Tá vendo? Porque você não conhece essas coisas. Você que pensa. Tem carinha de que não sofreu, mas ralei pra danar. Ralei muito, de verdade, de verdade. Família grande, 12 filhos. Eu vi meu pai quebrado 3 vezes. Roupa quando criança, eu só usava do que vinha lá de cima, dos filhos mais velhos. Foi duro minha vida também. Hoje eu tenho essa carinha boa aqui porque eu sou sem vergonha. Mas, ó, sofri e ralei pra caramba. De verdade. De verdade. E eu sou simples como um ratinho também. Eu sou uma pessoa super simples. Então tá convidado. Tá convidado. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Acabou? Eu vou fazer um frango quiabo pra vocês. Vamos lá. O senhor volta? Frango com quiabo. Volta aqui no programa. Se chamar, eu volto. Então, combinado. Obrigado. Tem que falar do eu volto com a voz, hein? Com a voz boa. É porque eu deixei a voz lá, outra. Obrigado, com a voz. Francileia, obrigado à família linda, obrigado a todos, obrigado Valdemiro, Santiago, obrigado Ratinho, obrigado Ratinho, gentileza hoje aqui, obrigado, aplausos para Valdemiro Santiago, apóstolo, obrigado Pedro Manso, Eliana, agora é com você.